em BH e correlacionar isso com o contexto da América Latina, que foi uma das sacadas mais geniais, assim, sabe, Bruno? Te parabenizo. Eu li o seu texto quando eu estava terminando a minha monografia de pós-graduação em ciência política e usei justamente como referência esses trechos que diz respeito às movimentações ativistas que causaram impacto positivo estrutural em alguns países da América Latina. E aí são manifestações e ações super relevantes que aconteceram, como por exemplo no México, no Chile, como no México a movimentação Eu Soy 132 de 2006, que pauta aí a questão, 2011, a democratização dos meios de comunicação. Essas manifestações todas, o Bruno aborda no texto, tem em comum esse corpo jovem, essa identidade juvenil na forma de pautar e de reivindicar a participação política perante as estruturas. E as estruturas supostamente republicanas, democráticas em todo o continente latino-americano, elas não têm muitas diferenças porque vêm de um mesmo contexto colonialista. E o mesmo contexto o qual o Bruno aborda também de forma maestral, mestre, piadinha. De forma maestral, como essas identidades são subjugadas e subalternizadas perante um contexto social. Enquanto o reconhecimento de um indivíduo, sujeito de direitos, capaz de exercer transformações, assumir responsabilidades, fazer incidências, essa lógica colonial é carregada por um traço chamado adultocentrismo também, que é um dispositivo utilizado para impedir que lideranças como o PIUPS, como o Pinhoyuca aqui ao meu lado, sejam reconhecidas de forma institucional. E, modéstia à parte, lideranças como eu também, que venho dessa trajetória de ocupação do espaço público, de reivindicar a participação social, de modos não convencionais como as instituições não estão acostumadas a conceber ou a legitimar como atos cidadãos. Nessa cadência, você traz algumas explanações, além dessas manifestações relevantes que impactaram de alguma forma, incidiram na estrutura política de países da América Latina, se conectar com ações acontecidas aqui no Brasil, especificamente em Belo Horizonte, como a Praia da Estação, a retomada do Carnaval de Rua, que tiveram por objetivo explícito a reivindicação por parte de um corpo jovem de pessoas, a participação social, a possibilidade de existir no espaço público. E isso a gente está falando da primeira década para a segunda do século XXI. Pensem que estrutura democrática, cidadã, participativa é essa, onde as pessoas ainda precisam pedir para ocupar uma praça, como a Praça da Estação, que a partir de um decreto de um prefeito, que não houve o mínimo de participação popular ou consulta, decreta que não poderia haver nenhum tipo de evento na principal praça da cidade. Isso de democrático não tem nada, isso de participativo tão pouco, de republicano nem se fala. Eu estou falando isso não invocando como valores pessoais meus, mas são valores e símbolos, signos que supostamente regem essa estrutura de Estado que a gente ainda vive, né? Ainda mesmo, eu disse que ainda, que precisa mudar isso aí, né, Bruno? Precisa derrubar. Nesse contexto, paralelo a essa contextualização, a reivindicação do Centro de Referência da Juventude, como o BIM bem traz, e, na verdade, bem antes da primeira Conferência Municipal de Juventude de 2006, vem em conexão e articulação sistêmica também com que outras juventudes na América Latina vinham pautando em seus territórios, microterritórios, para falar a verdade. Recentemente eu tive a oportunidade de estar no México, na Colômbia e no Recife agora, onde eu encontrei o Bruno. E é muito curioso a gente perceber que a dinâmica de atuação de ativismo juvenil nesses microterritórios, seja no Barreiro, com a Batalha da Pista, seja em Sarzedo, o BIM liderando um sarau, seja na periferia de Recife, no Pina, onde a gente teve a oportunidade de estar compartilhando um pouco dessas experiências, ou nos guetos de Medellín, ou em Oaxaca, no México, a dinâmica, a estrutura social posta não é muito diferente.
Tem as dinâmicas, obviamente, territoriais, locais, mas a ação, os dispositivos institucionais que criminalizam as linguagens juvenis no espaço público, logo os seus corpos, que impedem o acesso a direitos e a legitimação enquanto cidadãos, é a mesma dinâmica. E uma chave, eu acredito, pensando em proposição para que a gente possa avançar, entendendo o ativismo juvenil como uma estratégia de incidência nas políticas públicas, é compreender esse contexto macro, correlacioná-lo ao que a gente faz aqui dentro do CRJ em Belo Horizonte, que é uma dinâmica que não está para além, muito distante de quando a gente fala do juvenicídio, né? Que também traz essas características e estruturações que atuam também para a eliminação dessas identidades, desses corpos. E como exemplo, você traz uma coisa bem legal, um exemplo, na verdade, que são os parceiros nossos do Coletivoz, Rogério Coelho. Você faz uma citação, eu anotei aqui, mas as minhas anotações são tão organizadas que eu não sei se eu vou encontrar, mas tem uma citação que você fala sobre a questão da voz enquanto... Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu sei que eu escrevi isso em algum lugar. Achou? Onde é que está? Deixa eu ler para a galera. Isso. Coletivoz, para quem não conhece, é pioneiro aí do sarau de periferia de BH e é do Barreiro, tá, galera? E lendo, eu fiquei muito encantado com a seguinte citação. Em seu manifesto, defende a língua portuguesa brasileira como patrimônio cultural, identitário e popular, e o direito à voz como um conjunto de valores que se estreitam no poder de fala. A voz como agente transformador da sociedade contemporânea, como o único meio capaz de dialogar com qualquer discurso hegemônico, que emerge do único lugar, da grande periferia das cidades brasileiras. É muito potente essa fala do Coletivoz e essa citação que o Bruno resgata, porque quando a gente percebe que a estrutura que age para silenciar e eliminar esses corpos entende que quando essas vozes articuladas no espaço público, que incidem a partir da esfera pública nas estruturas que não representam esses corpos positivamente, são possibilidades de transformação real, que é uma característica vil do ativismo. O ativismo é uma ação que vem acompanhada de um propósito de transformação. E quando se entende que a voz, a linguagem, quando utilizadas enquanto ferramenta ou como arma, compreendam como quiser, possibilidades imensas de transformação nas estruturas são possíveis. E nessa cadência, a partir desse contexto, pensar que essa ideia, esse embrião de ideia de um centro de referência da juventude surge oficialmente, vamos dizer, né, Bruno? Você até fala um pouco disso no seu texto, em 2006, numa conferência municipal de juventude, e que depois de 10 anos esse centro ele é de fato aberto porque ele é ocupado por esses jovens que são tidos como inconsequentes, ora como os jovens violentos, ora como os jovens irresponsáveis, inconsequentes. Identidade essa que oscila de acordo com a sua etnia e a sua classe social. Porque, como eu citei, a Praia da Estação, que na sua égide surge com majoritariamente jovens brancos de classe média, esses, de fato, a estrutura social, as forças de segurança, os consideravam como jovens. Jovens no contexto como, por exemplo, as batalhas de rap no Barreiro ou saraus em Ibirité, ainda hoje carregam a alcunha de marginais, inimigos do Estado, jovens perigosos, e são, assim como o Pilbs bem colocou na sua política letra, os que vê o carro de polícia passar e sabem que serão parados. Então, compreender que em 10 anos, muitas coisas aconteceram a partir dessa audiência, dessa conferência em 2006, a articulação do Fórum das Juventudes enquanto possibilitar uma articulação de redes para fazer incidência a partir dos dispositivos políticos, tendo como, por exemplo, as audiências públicas na Câmara Municipal. Pensar que isso estava atrelado também a uma má vontade dos gestores
na verdade seriam os representantes do povo que pautaram uma lógica de cidade-empresa em Belo Horizonte, Márcio Lacerda e sua trupe, que além de, né, proibir se eu fizesse algum tipo de evento na cidade, teve uma gama de decisões políticas que instituíram Belo Horizonte como uma cidade-empresa, o que não é bom para a cidadania. Então, passar por isso, a articulação com a gestão do Estado também permeada por interesses escusos, utilizando esse equipamento público enquanto moeda de troca e barganha política. E aí a gente está falando dos governos da Anastasia, Pimentel, Aécio Neves, toda essa articulação, né, junto com o Márcio Lacerda, foram os que colocaram na prefeitura. E Gabriel Azevedo, que era o subsecretário de Juventude. Então, entender esse contexto e entender que nesse movimento, durante todo esse processo, esse período de 10 anos, um corpo coeso, responsável, articulado de movimentações juvenis na cidade não pararam de pautar a incidência em diferentes níveis, em diferentes espaços, para que esse espaço existisse e fosse aberto de forma democrática, que tivesse orçamento e que tivesse na sua estrutura um comitê gestor onde esses corpos políticos jovens pudessem participar da sua gestão. Foram vários desafios, vários pormenores que vocês vendo o livro vocês vão descobrir. Quem não sabe, nós estamos fazendo uma propaganda boa, vocês vão orientar, não percam o ativismo e juvenil. Pois é, nem falei da minha formação. Mas é isso. Entender que esse período foi atravessado por esse interesse e que ainda assim hoje a gente está aqui dentro com várias dificuldades, é compreender de fato que o ativismo juvenil pode e sim causa incidência e transformações reais nas estruturas, porque isso aqui não é um projeto de nenhum governo, nenhum representante eleito. Isso aqui foi um projeto pautado pela sociedade civil, que há 10 anos lutou e ele foi concretizado. E aí, passando um pouco por isso, um pouco sobre esses estigmas, conectando ao contexto latino-americano, entender a fragilidade das instituições nos 3 níveis e dos dispositivos que vieram com a redemocratização, como as conferências, os conselhos, porque aí a gente vai falar um pouco do Conselho Municipal de Juventude, que foi recentemente rearticulado, e das conferências públicas. A gente pensar que as conferências públicas hoje são um dispositivo real de participação e incidência nas políticas públicas, eu acredito que a gente vai estar se auto-sabotando e legitimando um dispositivo que foi importante, que precisa ser ressignificado. Porque uma conferência que delibera 200 proposições de políticas públicas, entendendo a capacidade enforcada, o gargalo da estrutura institucional do executivo, acreditar que alguma dessas políticas serão executadas é ilusão. Então, a partir daí, é uma observação e uma crítica, nós, como cidadãos, precisamos rever esses dispositivos e não pactuar mais e ir para a conferência e conselho para fazer circo, tirar foto e fazer meia hora de discurso, sabendo que aquilo, de fato, não tem nenhum dispositivo que vincule essas discussões e, sobretudo, as deliberações, as decisões dos executivos dos 3 níveis. Então, essa é uma dica. Porque pensar que o Conselho Municipal de Juventude Municipal foi rearticulado há pouco tempo e ainda assim a gente percebe uma pouca expressividade e participação desses integrantes, de fato, na estrutura da Política Municipal de Juventude de Belo Horizonte, que é fragmentada, não possui orçamento. Se vocês investigarem a partir da LOA, do PPAG, qual é o orçamento para as políticas públicas de juventude em Belo Horizonte, vocês ficaram chocados. Se vocês investigarem qual é o orçamento para o CRJ, vocês ficaram mais chocados ainda. E se vocês souberem que emendas parlamentares são direcionadas a esse equipamento por alguns parlamentares, como a Aura Carolina, enquanto vereadora, para que pudesse estruturar a cozinha e a rede de internet, e o prefeito da cidade simplesmente não executou essas emendas por uma questão estritamente política, vocês também ficaram chocados. Espero que fiquem chocados e reivindiquem isso. Entender que a diretoria de juventude atualmente tem um orçamento ridículo. A diretoria de juventude de Belo Horizonte não consegue fazer nenhum programa, nenhuma ação na ponta. As funcionárias e funcionários dessa diretoria
trabalham para caralho, mas ainda assim acabam dando mais do que podem porque não tem uma estrutura. E aí depende de direcionamentos do Executivo Municipal. A gente precisa pensar nisso, que ainda esse equipamento que foi aberto em 2016, a partir dessa ocupação, uma ação ativista com a intenção de incidir nas políticas públicas, hoje ainda funciona em caráter analisando números de emergência. Porque a rotatividade, pelo menos a última vez que eu tive acesso, Samir, era de trimestral 30 mil jovens. Mensal 10 mil jovens. Todos esses jovens que vêm aqui em situação de vulnerabilidade, vêm das periferias, não residem na área central, majoritariamente são negros, de 15 a 29 anos, que estão dentro da faixa de risco do genocídio como alvo. Eles não têm o suporte de nada, nem de um transporte, nem de lanche, não integram nenhum tipo de projeto estrutural de médio e longo prazo, enquanto política pública que esse equipamento deveria fornecer. Então, só um espaço físico não é suficiente. E aí eu vou falar o porquê. Em 2017, eu integrei o comitê gestor, que foi reivindicado a partir dessa luta de 10 anos. Eu tive a honra, eu era integrante do coletivo Pretas Movimento, ao qual eu tenho o maior carinho e respeito. E eu fui o representante durante 2 anos nesse comitê gestor, que é um dispositivo também que tinha o intuito de fazer um controle social de dentro para fora, paritário, mas que na prática nós identificamos algumas dificuldades e algumas reproduções não diferentes da estrutura institucional a qual a gente está exposta. Entender que a participação, o desenho institucional do comitê gestor impossibilita de fato, de forma autônoma, a participação desses coletivos representantes juvenis. Eu falo de participação direta, porque a representação ela não pode ser a representação pela representação. A gente precisa compreender e fortalecer dispositivos de fato onde a gente consiga fazer as reais incidências e onde essas vozes e esses projetos políticos que cada coletivo carrega, que cada coletivo desse tem um projeto político de sociedade, que eles de fato sejam considerados como, por exemplo, eu disse aqui agora, o CJ não tem orçamento, não tem dotação orçamentária, na verdade até tem, mas não é executado, tem 2 anos. Quem quiser, tiver interesse depois, a gente tem esses dados, eu posso disponibilizar. Então, compreender o ativismo enquanto essa ferramenta, a partir desses corpos que são alvo do Estado genocida, mas que a partir dessas linguagens próprias, as identidades que esses corpos carregam, a dinâmica que esses corpos estabelecem com os territórios, são chaves de saída e de concepção de outras possibilidades de incidência nas políticas públicas, já que uma avaliação minha, a partir de algumas leituras, reforçando que esses dispositivos institucionalizados não mais dão conta desses corpos. Primeiro, vamos falar de coisa prática, horário. Que horário os conselhos se reúnem? Que horário são as conferências, demandam o quê? De pessoas, de um jovem da segunda década do século XXI, que tem demandas objetivas de existência, de autonomia, entendendo que esses jovens também vivem num contexto de precariedade. Então, sacar que essa galera precisa ralar, a gente precisa pensar a relação de trabalho, emprego e renda dessa galera, a gente vai precisar de pensar a questão de segurança pública cidadã para que essa galera possa circular com essas identidades nos territórios e dentro das instituições, porque as instituições ainda não aceitam muito bem, não recebem muito bem esses corpos. Bom, por aí vai, acho que meu tempo estourou, né, Bruno? Falei para caralho, mas acho que estamos aqui abertos ao debate. Mais uma vez, Bruno, te saudar por esse trabalho genial. Eu já li e reli algumas vezes e acho que isso aqui é chave para que a história não se repita de forma negativa, sabe? Que isso aqui sirva de subsídio, substrato, para que esses coletivos que vêm agora, né, como o Bim disse, você diz, vocês não são mais jovens. Desculpa, porque eu continuo sendo. Seremos, segundo a ONU, tem um rolê aí de 35 anos. Eu vou pautar nessa faixa aí. Mas vou dar uma carteira. Mas é seguir um pouco nisso. E por fim, como o tema é muito abrangente e a gente tem muito o que falar e explanar, bom, atualmente eu também componho a equipe do Benetona, na assessoria da Áurea Carolina, Cida Falabella, Bela Gonçalves e André de Jesus. Eu sou publicitário e pós-graduado em opinião pública
pela UFMG. Importante falar a formação porque talvez quebrar um pouco das caixinhas cristalizadas que colocam esses corpos, essas identidades e essas vozes. Obrigado.